Vamos orar, dando início à nossa conferência? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa sexta-feira. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nós e a nossa igreja durante essa semana e durante o decorrer dos anos. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui hoje, cultuando ao Senhor, falando contigo, ó Pai, e o Senhor falando conosco. Essa é a nossa oração, ó Pai. Fala conosco, encha-nos da Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, então é com grande alegria que eu saúdo a todos com a paz de Cristo e que nós damos início à nossa conferência sobre a fé reformada, sobre o porquê que a reforma ainda é importante. E é uma alegria ver tantas pessoas aqui reunidas nessa noite para discutirmos um tema de tamanha relevância para a cristandade. Há algum tempo nós não tínhamos a oportunidade de nos reunir em uma conferência tão significativa como esta. E isso torna este momento ainda mais especial. É uma oportunidade de aprendizado, reflexão e diálogo sobre um movimento que moldou profundamente a história da igreja cristã e teve impactos duradouros na sociedade e na fé de milhões de pessoas, inclusive na nossa fé. Há 506 anos, Martinho Lutero pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, iniciando então este movimento, junto com João Calvino e outros reformadores. Foi um divisor de águas na história do cristianismo. A reforma ela trouxe à tona questões cruciais sobre a autoridade da igreja, a interpretação das Escrituras e a relação entre Deus e o ser humano. A reforma promoveu a disseminação da Bíblia, permitindo que as pessoas tivessem acesso direto às Escrituras, independentemente da sua posição na hierarquia da igreja. Isso trouxe uma mudança profunda na forma como as pessoas se relacionavam com sua fé e compreendiam a sua espiritualidade. Mas então, por que a reforma ainda é importante nos dias de hoje? Há várias razões, e nós aprenderemos algumas delas aqui. Mas já adianto que a reforma ela destacou a importância da liberdade religiosa e do direito de cada indivíduo buscar a sua própria relação com Deus. Esses princípios são fundamentais em um mundo onde a diversidade de crenças é cada vez mais evidente. E a liberdade religiosa continua a ser um desafio em muitas partes do mundo. Além disso, a reforma enfatizou a importância da educação e do pensamento crítico. Ela encorajou o estudo das Escrituras e o questionamento das tradições estabelecidas. Hoje, mais do que nunca, a busca pelo conhecimento e o diálogo aberto são essenciais para enfrentar os desafios complexos do nosso tempo. Por fim, a reforma protestante nos lembra da necessidade constante de reforma e renovação na igreja e na vida cristã. A reforma não foi um evento isolado, mas um processo contínuo de busca por uma fé autêntica e uma vida piedosa. Essa busca por renovação espiritual e reforma institucional ainda é crucial para a igreja e para todos nós como indivíduos. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui e por compartilharem o teu tempo conosco. Espero que possamos todos sair daqui com uma compreensão mais profunda desse movimento transformador. Amém? Gostaria de convidar o nosso querido irmão Denis, nos conduzisse em louvor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. É um prazer conhecê-los, estar com vocês essa noite. Meu nome é Denis Veloso. Eu quero te convidar a cantar essa canção, né? Castelo Forte, que é quase um hino nosso, na verdade, né? Quero te convidar a cantar com toda a emoção e devoção do seu coração. Você pode cantar conosco?
Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, escudo e boa espada. Com seu poder, com seu poder defende os seus e a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais, astúcias infernais. Igual não há na terra. Nós cremos nisso, que o nosso Deus é o nosso castelo forte. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defenda-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Você pode cantar. Se temos de perder famílias, bem poder, embora a vida vã, por nós Jesus está e nos dará teu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Diga com todo o seu fervor. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Amém? Ou misericórdia? Leramos de forma responsiva. Eu lerei os pares e os amados os ímpares. Leiamos, pois. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente.
Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Vamos ler junto novamente o verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. Amém. Gostaria de pedir ao presbítero Neto que nos levasse a Deus em oração, agradecendo pela palavra do Senhor que é viva e eficaz e dura para sempre. Louvamos a Ti, ó Deus, castelo forte, que é o nosso Deus, que triunfa nas batalhas. Nós, nessa noite, estamos aqui com o coração humilhado diante do Senhor, mas conscientes, ó Pai, do grande Deus que temos. E assim, então, queremos Te adorar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é compassivo, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor nos amou e mandou o Seu Filho para morrer por nós, morrer morte de cruz. Ó Deus, nós Te adoramos, porque o Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor nos instrui, o Senhor preservou a Tua palavra por todo esse tempo, o Senhor levantou homens ao longo da história para que pudessem lutar pela verdade da Tua palavra, homens que pagaram também, ó Deus, com a própria vida, adorando o Senhor e sabendo que nada vale a pena se o Senhor não está conosco. Então, nessa noite, pedimos que o Senhor nos visite aqui também com Teu Santo Espírito, Pai, nos instruindo na Tua palavra, nos fortalecendo e nos dando essa coragem de peitar o mundo para anunciar a Tua palavra, de peitar o mundo para falar da Tua verdade, de peitar o mundo, ó Deus, para dizer que nós servimos a esse Deus maravilhoso. Dá-nos essa capacidade, instrua-nos nessa noite por meio dos louvores cantados e por meio também, ó Deus, da exposição da Tua palavra. Assim nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos mais ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Amém. Igreja, é um prazer novamente, enfatizo isso, estar com vocês. Meu nome é Denis Veloso, sou natural de Patrocínio, Minas Gerais, ali na terra do Ibel, acho que muita gente conhece. Sou imbelino de outrora, sou musicista hoje na igreja presbiteriana de Três Marias e estou com prazer de estar com vocês aqui. Me formei no Ibel em 2019, depois fiz o curso de músicas, em seguida já me mudei para Três Marias, onde me casei há um ano atrás. Minha esposa Ana Flávia está ali conosco, é a nossa amiga e a aluna Duda. E lá na igreja trabalhamos com música, com adolescentes, para este reino do Senhor Jesus Cristo. E já agradeço o convite do pastor, do Ítalo, de toda a comitiva que nos convidou para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu quero cantar uma canção com vocês, ela tem o tema glorificar. Este tema fala exatamente de quem o nosso Deus é. O grande eu sou, o poderoso, o Rei dos Reis, Senhor de todas as nações, Deus de tudo. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Ele fez do nada tudo, o Todo-Poderoso. E Ele nos chama a existir para juntos com Ele caminhar, servir e amar a igreja e fazermos o que estamos fazendo aqui hoje, como igreja, em corpo, glorificando o nosso Deus. Te convido a cantar conosco. Pode tomar nas suas palmas. Em cada canto deste mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre na mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir
com Ele caminhar, servir e amar a igreja, teu santo nome, até o fim, sempre glorificar. Vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos deste amor, mostrar o seu poder. Graça aqui é apesar de nós. Você pode cantar isso bem alto, diga: o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, teu santo nome, até o fim, sempre glorificar. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, teu santo nome, até o fim, sempre glorificar. Da expressão glorificar, seja aqui ou além e até o final, canto deste mundo, seja onde estivermos, aqui ou muito mais além, glorificar o nome do nosso Senhor poderoso, único digno de louvor, honra e glória. E cantando isso que eu te convido a dizer, redenção, hoje estamos aqui para bendizer e render aos pés desse Senhor que é poderoso. Te convido a cantar conosco com toda a sua alegria. As palmas. Estou aqui, pois Ele. E então, cante a Ele, igreja. O teu sangue sou, me comprou, me restaurou. Então me cante o passado já não mais. Posso amar toda a morte, não me assustarão, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Cante!
Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. Nós cremos nisso, Jesus. Graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso lhe dar. Muito obrigado, Deus. O teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, cheio, então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar toda a morte, não me assustarão, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entrega, vou me render aos seus pés. Que seja sincera a nossa devoção, tudo entrega. Que seja de toda a verdade do nosso coração. Diga, ó Deus, tudo entrega, vou me render aos seus pés. Se entregue por completo, tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou vir. Isso é a graça, o favor imerecido vindo até nós. Esse é o poderoso Deus. Não me assustarão, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Que beleza que Deus fez, né? Nos trouxe a redenção. Isso foi de graça. Gastaríamos milhões de vidas, não pagaremos 1% deste amor que foi tão grande por Deus. Não merecemos nada disso, nada, nada. Mas Ele fez nos esquecermos do nosso passado, limpou nossas feridas, esqueceu tudo e nos fez uma nova vida. Esse é o amor eterno de Deus, incondicional. Eu quero te convidar a ser grato a este amor. Com essa canção, quero te convidar de total devoção a se render a Ele. Diga, ó, te amo, Deus. Cante isso pra Ele. Tua graça, fale pra Ele todos os dias, porque Ele nos trouxe a redenção. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Você pode cantar com todo o seu coração, igreja. Ó Deus, és fiel em todo tempo. Nós cremos, Pai, em todo tempo Tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus, tua doce voz.
que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Nós cremos, Deus. Em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A verdade é que Deus é Espírito e está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Faça dessa canção a devoção de nossos corações, e com todo o nosso fôlego seja sincero que cantamos. Ó Deus, escute o nosso clamor, escute o louvor da tua igreja, Pai. Nós cremos, ó Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Você pode cantar com todo o seu coração aí? Diga. És fiel em todo. Ó Deus, escute a sua igreja. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Deus, te entregamos o nosso louvor, Pai. Muito obrigado por podermos cantar a tua bondade. Muito obrigado, Deus, por poder te dar louvor. Não merecíamos nada disso, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu uma voz. O Senhor nos tirou do lamaçal de tristeza e escuridão. O Senhor nos tirou das trevas e pecado. E hoje, vivendo contigo em vida, aqui na terra te damos louvor, Pai. Bendizemos o teu copioso e grandioso nome. Muito obrigado, Deus, por podermos erguer louvores a ti. Muito obrigado por essa graça e esse amor incomparável. Por isso estamos aqui hoje. E assim te entregamos o nosso louvor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, queridos. Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que bom que você veio, que bom que você atendeu a nossa convocação para esse tempo de edificação, glorificar a Deus, saber da redenção que Deus nos propiciou em seu Filho, saber da bondade de Deus. Essas verdades da manifestação de Deus na história ficaram registradas nas Escrituras. É por meio das Escrituras que nós somos informados do como glorificar a Deus. É por meio das Escrituras que nós somos informados da redenção de Deus em Cristo Jesus. E é por meio da Escritura que a gente é informado sobre a bondade de Deus, sua fidelidade, como nós cantamos aqui.
Por isso, nós vamos iniciar essa conferência falando dessa verdade que encontra na Escritura. E, portanto, eu quero convidar meu amigo, meu irmão, reverendo Tiago Souza, para que venha aqui. Eu quero, antes de orar com ele, agradecer ao Denis Veloso, por ter aceitado o convite da nossa juventude, da nossa igreja, para estar conosco. Para estar conosco, participando hoje e amanhã da nossa conferência. Agradecemos também a presença dos irmãos que vieram aí com o Denis. Acho que não só a esposa, né, Denis, mas pessoas vieram. Tem aí, pois é, seja bem-vindo, Duda. Acolhemos essa turma e a todos vocês com carinho. E o Tiago é pastor presbiteriano na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Colatina é a terceira maior cidade? A segunda, talvez, né? Terceira cidade. E ele é pastor da terceira igreja presbiteriana em Colatina. Eu tive o privilégio de ir na igreja presbiteriana e pregar lá, uma igreja linda, um povo acolhedor. Foi um tempo muito precioso. E chegou o nosso tempo também de trazê-lo como mensageiro de Deus para nos falar da parte de Deus. Tiago, você é bem-vindo. Nós desejamos e temos orado por esse momento que a sua estada entre nós seja uma bênção também para a sua vida e a sua presença entre nós também seja uma bênção para a vida da igreja. Deus bendito, eis aqui teu servo que veio, que chegou bem, que o Senhor Deus o trouxe em paz e em segurança. E agora nós queremos ouvir instrução, queremos ouvir a sã doutrina, queremos ouvir e não só queremos, precisamos ouvir. Toma conta do teu servo, da mente dele, dos seus lábios e conduza-o, ó Deus, no labor da exposição nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz a todos. É um privilégio poder estar com os irmãos da IPG2. Quero registrar a minha gratidão desde já ao reverendo Fábio pelo bondoso convite. É um privilégio muito grande poder conhecer esta igreja, ter esse tempo junto com os irmãos e rever o reverendo Fábio. Aliás, quando eu, cumprimentando algumas pessoas aí fora, teve um que disse, é de onde mesmo? Foi Colatina, Espírito Santo. Ele disse, Espírito Santo, tem passado muitos pastores capixabas por aqui. Eu falei, será por quê, né? Não será por quê. Quero reiterar também a minha gratidão ao conselho desta igreja por ter autorizado a minha vinda, que Deus possa recompensá-los ricamente. E eu sou pastor da terceira igreja presbiteriana de Colatina. Você, se porventura passar na cidade de Colatina, você está convidado a estar conosco lá. Estando em Colatina, eu sei que você sair de Brasília para conhecer Colatina, isso não vai acontecer. Mas vai que você está numa praia do estado. Colatina não tem praia, mas está perto. Se você passar lá, chegue conosco lá, a igreja fica no centro da cidade, será um privilégio muito grande tê-lo. Aliás, eu tenho o privilégio de pastorear a igreja que o pai do Luciano fundou, reverendo Francisco Lúcio Pereira. Eu acho que foi pastor aqui também, não foi? Foi pastor aqui, pai do Luciano, irmão. Ele foi meu tutor no seminário, durante todo o tempo fui ovelha dele, e ele me convidou para que eu pudesse fazer a transição. Infelizmente, não consegui substituir nem 50% dele, mas, graças a Deus, a gente tem dado prosseguimento àquele trabalho, já estamos lá há mais de 10 anos como pastor titular da igreja. Bom ver, Luciano, prazer vê-lo, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. E fiquei feliz de encontrar uma família lá da nossa região, que mudou para cá. Foi minhas ovelhas, Oscar, Maria Alice, Débora. E quando eles ficaram sabendo que eu estaria por aqui, eles disseram, não, nós vamos lá, pastor. E foi muito bom vê-los, que bom estar com vocês. Vocês são ovelhas queridas, distantes, mas hoje, graças à internet, né, a gente conseguiu manter contato, eles são muito queridos. Irmãos, nessa noite nós vamos tratar, então, como o pastor anunciou, sobre só a Escritura. E eu quero, nessa noite, não fazer necessariamente uma exposição do texto bíblico, embora eu vou utilizar de 2 textos bíblicos como suporte. Normalmente eu gosto de expor os textos bíblicos. Hoje o que nós vamos fazer, e algumas vezes durante a nossa conferência, é basear em alguns desses textos e fazer uma abordagem como que se deu essa doutrina dentro do período da Reforma, e como que isso é importante para nós hoje, como tema da conferência, por que a Reforma ainda é importante. E de forma bem rápida nós poderíamos responder, porque Roma não mudou. Roma não mudou.
A igreja da época, a Igreja Católica Apostólica Romana, a quem nós respeitamos, aqueles que são seguidores da igreja, mas eles não mudaram. Você diz, não, pastor, houve bastante alterações, mas só alterações superficiais, alterações sociológicas, jamais alterações teológicas naqueles pontos centrais da reforma. E essa necessidade continua constante, não apenas porque Roma não mudou, mas também porque as igrejas, de tempo em tempo, ela precisa de uma reforma. Um dos lemas da reforma é a igreja sempre se reformando. E não é a ideia da igreja sempre inovando, mas a ideia de que, como o pecado atingiu, facilmente, a igreja, no decorrer da história, ela vai perdendo os seus focos, se ela não revisitar constantemente a sua crença e cercar a luz da Escritura. Então, a reforma é extremamente relevante para os nossos dias, e eu quero iniciar com o texto de Gálatas, capítulo 1, quero convidá-lo a abrir aí, Gálatas, capítulo 1. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1. Olha, acompanha comigo a leitura, a partir do verso 6. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, a reforma protestante ficou muito conhecido o chamado 5 solas da reforma, embora esses 5 solas não tenham sido formulados pelos reformadores em si. A ideia está lá neles, mas você não encontra essa lista presente nos reformadores. Mas os 5 solas, assim como naquela época e ainda hoje, o que eu e você precisamos estar muito atentos, talvez a pessoa diz, pastor, qual dos 5 solas é o mais importante? É normal esse tipo de pergunta, já me fizeram algumas vezes. Eu sempre digo que, na verdade, o mais importante não é qual dos 5. O mais importante é a expressão sola. Por quê? Porque o que a reforma estava combatendo não era o ceticismo. Ceticismo é a não crença em algo. Mas a reforma estava combatendo era o sincretismo. É juntar duas coisas. Por exemplo, Escritura, Cristo, fé, graça e a Deus da glória. Os blocos religiosos não negam muito isso. O catolicismo não negava a Escritura, o catolicismo não negava Cristo, o catolicismo não negava a fé, não negava a graça e não negava que deveria ser dado glórias a Deus. Então, se não negava, por que teve a reforma, né? É porque eles acrescentavam. Era a Escritura mais alguma coisa. Por isso que a expressão é só a Escritura. Perceba, o embate da reforma é afirmar categoricamente que o que vale é o só a Escritura, só a graça, não pode ser graça acrescida, só a fé, só Cristo e só a Deus toda a glória. E se você perguntasse assim, o que foi a válvula motora da reforma? Há diversos fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais. Historiadores, até mesmo ateus, não ignoram esse grande evento que aconteceu no mundo e que mudou o rumo do mundo. Todavia, o que nós sempre precisamos lembrar, que o ponto da reforma, embora causou impacto em todas as áreas do mundo, o ponto dela é teológico. Foi uma reforma a partir de princípios da Escritura. Certa feita perguntaram o próprio Lutero. Lutero, qual foi o êxito deste movimento que você fez? Por que alcançou tamanho poder? Qual foi a força disso? Lutero respondeu com as seguintes palavras. Simplesmente ensinava, pregava e citava por escrito a palavra de Deus. Fora disso, eu nada fazia.
Enquanto eu descansava, a palavra enfraquecia tão grandemente o papado que nunca um príncipe nem um imperador infligia tanto dano sobre ele. Eu nada fazia. A palavra realizou tudo. Por mais que o grande ponto foi a justificação pela fé, e haverá uma palestra sobre isso, mas a base para entender a justificação foi a partir da Escritura. A Escritura norteia todo o resto. E eu gostaria que nós percebêssemos dois aspectos dentro desse tema do sola Escritura. Poderíamos tratar de várias ênfases, mas eu quero destacar dois. Um é a autoridade da Escritura. E o outro é a suficiência da Escritura. Esses dois aspectos estão interligados e eles sofrem ataques como sofreram. E sempre que a Escritura não é considerada na sua autoridade, na sua suficiência, facilmente os homens se perdem na história. Dentro do próprio povo de Deus, você olha para o Antigo Testamento e você percebe que a Escritura dada até aquele presente momento, algumas vezes foi deixado, foi abandonada, esquecida, chegaram ao ponto de perder o livro da lei no templo. Pensa que coisa. E algo terrível acontece quando isso se dá. Quando isso se deu, ídolos entraram dentro do templo. Foram colocados ídolos. Chegaram ao ponto de oferecer sacrifício de criança. Como que um povo alvo da redenção, como tinha sido Israel até aquele presente momento, como que um povo é capaz de fazer isso? Fez isso quando se afastou da Escritura. Quando ficou distante do livro do Senhor. E sempre que o livro é encontrado, é buscado, é restaurado o lugar dele, coisas grandiosas também acontecem. Quando Josias promove a reforma, foi quando ele encontrou o livro da lei do Senhor. E coisas maravilhosas aconteceram. Quando Neemias e Esdras estão reconstruindo após o período do exílio, e eles fazem a apresentação da lei do Senhor, é lida, há quebrantamento no coração. De igual modo, em 1517, quando Lutero redescobriu a Escritura, é esta frase que ele ecoa: a Escritura fez tudo. A Escritura fez tudo. Mas qual era o embate de Lutero? Era um embate sobre a autoridade da Escritura. O catolicismo romano, e eu estou citando o catolicismo romano por causa do momento histórico da Reforma Protestante. Eu tenho amigos que são católicos romanos. Não há nada de errado em amizade com essas pessoas. Nós discordamos teologicamente deles, mas nós cremos de forma diferentes deles. E qual era a crença do catolicismo? E é até hoje. Que Deus fala através da Escritura. Mas Deus não fala só pela Escritura. Deus fala também através da tradição. Através da igreja. Através dos seus concílios. Mas não que Deus fala no sentido da providência guiando, mas no sentido autoritativo igual e até mesmo superior à Escritura. Ao ponto de ser a igreja que interpreta a Escritura. Perceba que aqui nós estamos envolvendo uma questão de autoridade. Isso está em voga em tudo. Quando nós falamos sobre alguma coisa, a gente precisa sempre estar alicerçado em alguma autoridade. Por que vocês estão aqui nos ouvindo? Porque você veio crendo que nós vamos mostrar a fonte de autoridade, que é a Bíblia para você. E o tempo todo, o ser humano precisa de uma fonte de autoridade, e ele tem. Quando você está evangelizando, conversando, perceba qual é a fonte de autoridade que aquela pessoa tem. E traga ela para as Escrituras. Olha uma citação de dos concílios da Igreja Católica. Concílio de Trento diz assim: todas as verdades salvadoras e regras de conduta estão contidas nos livros escritos e nas tradições não escritas, recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo ou dos próprios apóstolos. E não caiu esse item continua de pé. Por isso que nós precisamos reiterar o conceito de autoridade.
você usa a autoridade, seja o post do Instagram que você leu para você falar sobre alguma coisa, ou seja um artigo acadêmico. A gente está alicerçado em alguma autoridade. Mas a grande pergunta é: qual autoridade é infalível? Qual autoridade é inerrante? Só uma, a Escritura. E é a partir dela que nós podemos sim fazer uso das demais autoridades. Decisões de concílios de igreja. Nós somos uma igreja conciliar, por exemplo. Nós temos símbolos de fé, por exemplo. Nós não negamos o lugar da tradição. A reforma nunca negou a tradição. A reforma não abraçou algo que é chamado de nuda escritura, que é a escritura sozinha. Não, ela não fez isso. O que ela afirmou é que a Escritura é a única autoridade infalível, inerrante. A fonte sob a qual nós devemos julgar as demais. Lutero, quando começou a anunciar suas crenças, isso é um processo, inicia lá com as teses, mas ele vai desenvolvendo o seu pensamento. Em um determinado momento, em 1519, Lutero foi convocado para um debate, para debater com um homem chamado John Eck. E John Eck, astuto debatedor, ele não quis debater a tese que Lutero estava afirmando, aquelas crenças de Lutero. Ele optou por seguir um outro caminho, de acusar Lutero, de que Lutero estaria aderindo à ideia de John Hus. John Hus era um pré-reformador que tinha sido condenado pela igreja. E na estratégia de John Eck é a ideia de seguinte: se Lutero cometeu o mesmo pecado de John Hus, a igreja já tratou sobre John Hus. É só condenar Lutero. E no primeiro momento Lutero não percebeu que as ideias eram tão semelhantes. Ele disse: não, eu estou partindo da Escritura. E aí, de repente, ele, no meio dos intervalos daquele debate, ele analisa e ele volta para o debate. E ele diz: realmente, o que eu estou ensinando é muito parecido com John Hus. Não porque eu estou bebendo dele, por causa da Escritura. E a pergunta que girou naquele momento do debate é: mas Lutero, você vai ir contra a decisão da igreja, que já condenou um herege que havia afirmado ideias pela Escritura? E aí Lutero tem uma frase, Lutero é sempre muito espalhafatoso na sua forma de dizer, né? Ele começa dizendo assim: respondo que certa vez Deus falou por meio da boca de um asno. Deus falou pela boca de um asno. Direi diretamente o que penso. Sou teólogo cristão e sinto-me obrigado a não somente afirmar, como também a defender a verdade com meu sangue e minha morte. Creio que livremente não serei escravo da autoridade de ninguém, seja um concílio, ou uma universidade, ou um papa. Em outras palavras, é o grito de Lutero dizendo: só a Escritura. Mas será que isso que Lutero desenvolveu partiu só de Lutero, ou a própria Escritura dá base para isso? Volta agora então para Gálatas, capítulo 1. Como eu disse, eu não vou expor esse texto todo de Gálatas, mas eu quero mostrar para você essa ideia de autoridade aqui no texto. Paulo escreve esta carta e está admirado que os crentes estavam passando rapidamente para um outro evangelho. Eles estavam aderindo novamente às leis cerimoniais e várias crenças complicadas aqui nessa região da Galácia. Mas olha o verso de número 8. Olha o que Paulo diz. Vamos ler juntos? Mas seja anátema. Mas você percebe o que Paulo fez aqui? Ele diz: mas ainda que nós, ele se inclui. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: se daqui 5, 10 anos eu aparecer aqui dizendo algo totalmente contrário ao que eu preguei do Evangelho de Cristo, vocês vão ficar com o Evangelho que foi pregado. Paulo está mostrando para nós que a autoridade era da mensagem que ele anunciava, mais do que da pessoa que anunciava a mensagem. A autoridade foi o evangelho que Paulo pregou.
e não a pessoa de Paulo. Paulo está dizendo, se eu falar o contrário do evangelho, fique com o evangelho. Fonte de autoridade. Só o evangelho, só a escritura. Irmão, se Paulo se coloca nessa condição, quem sou eu para querer dizer, siga a minha autoridade? Uma das coisas lindas da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando nós vamos receber alguém, a gente diz, você promete ser fiel à liderança da igreja, enquanto a liderança da igreja for fiel às Sagradas Escrituras. Isso é o sola Escritura. Então esse grito do sola Escritura está o tempo todo sendo ecoado, como foi ecoado na reforma, e é necessário ainda hoje. Mas há riscos. E Lutero, por exemplo, foi convocado em 1521 a comparecer à Dieta de Worms, convocado pelo imperador Carlos V. E ele chega a este lugar, e eles então exigem dele retratação. E eles estão dizendo a história da igreja, os concílios da igreja. Dizem isso, Lutero, se submeta a Lutero. Renegue o que você escreveu, coloca diante dele muitos dos panfletos que ele havia escrito. E Lutero faz a famosa frase dizendo, é impossível retratar-me, a não ser que me provem que eu estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Assim Deus me ajude. Amém. Foi uma frase marcante, uma decisão definitiva para os rumos da história. Humanamente falando, alguns já tinham se levantado no passado, e o caminho natural era a morte. Por isso que Deus usa até mesmo quem Ele quer, alguns nem mesmo crentes, cristãos, nem mesmo envolvidos nas mesmas ideias. Um imperador, um outro governador, melhor dizendo, resolve intervir na história. E Lutero sai daquela região, provavelmente seria capturado e morto, mas antes vem a turma do príncipe e captura Lutero. Lutero vai para um castelo escondido, compõe um hino que nós cantamos aqui, Castelo Forte é o nosso Deus. E a reforma se espalha cada vez mais, por causa da ideia do sola Escritura. Talvez você diz, pastor, que bom, eu estou tranquilo porque a minha igreja tem uma tradição, a igreja presbiteriana tem uma boa tradição, e ela já tem sido checada ao longo do tempo pelas Escrituras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem diz que nós estamos falando só de tradição pela instituição da igreja? Quantas vezes eu e você não construímos tradições familiares? E não é em si errado ter tradições. A pergunta é, você checa a sua tradição na Escritura? Qual é a fonte de autoridade maior para você? É a forma como você foi criado? É a forma como seus pais criaram você? Ou é assim, é porque o meu pai me ensinou pela Escritura. Esse é o grito da reforma. Cheque todas as fontes de autoridades pela Escritura. A autoridade da igreja, a autoridade familiar, a autoridade do Estado, todas as autoridades precisa estar submissa à autoridade infalível, que é a Escritura. Eu e você precisamos ser cativos, a nossa mente, à palavra de Deus. A sociedade aí fora tem construído diversos parâmetros e padrões de autoridade. Eu e você devemos usufruir do conhecimento que a humanidade tem acumulado ao longo do tempo. Mas devemos sempre lembrar que o único conhecimento infalível é a Escritura. Por isso, jogue tudo que você ouve, que você aprende. Jogue cheque com a Escritura. E tenha coragem de não aderir àquilo que a Escritura não abraça. Lutero colocou a cabeça em risco, mas a providência de Deus o levou salvo. E a reforma ecoou. E o grito da reforma chegou até nós. E eu e você precisamos dar prosseguimento a essa crença absoluta de que nós temos uma verdade infalível. Não é a minha, não é a sua,
é a verdade de Deus registrada no livro de Deus. Numa sociedade relativista, cada um quer ter a sua verdade. Mas a verdade absoluta é a verdade do Criador. E Ele é capaz de dizer o que as coisas são. Um outro reformador, Zwinglio, lidou com uma questão muito interessante. Em 1522, 12 amigos resolveram fazer uma festa da salsicha, pensa. Festa da salsicha na quaresma ainda. Quem é nutricionista, o pastor não está defendendo para comer. Não, calma, não fica bravo. Fica bravo. Com salsicha eu não compro briga, eu só compro briga por Coca-Cola. Coca-Cola você pode... Não pode, não. Estou na minha igreja que eu compro briga. Aqui eu sou... Se não me der Coca-Cola, eu choro, mas... Os nutricionistas ficam bravos lá na igreja, que eu fico brincando com esse negócio de Coca-Cola. Eu sei que faz mal, eles mandam um vídeo, pastor, vê esse vídeo, eu já nem vejo. Aí eu falei assim, não, mas eu tomo 0. Ele diz, pastor, é Coca-Cola, o negócio não é 0, o negócio é Coca-Cola. E Zwinglio estava nessa situação, 12 amigos dele fazendo festa da salsicha em plena quaresma. E você sabe que na quaresma não deveria comer determinado tipo de comida. E aí começaram a dizer, escandaliza. O conselho começou a aplicar uma pena, o conselho administrativo, havia mistura de igreja e Estado naquela época. Queriam multar esses indivíduos. E 7 dias depois, Zwinglio escreve um artigo defendendo a salsicha. Não a salsicha, defendendo a autoridade da Escritura. Zwinglio está dizendo, se a Escritura não diz que isso é pecado, nós não podemos dizer que é pecado. Eu não sei você, mas muitas vezes a gente lida com coisas que as pessoas acham que são pecado. Mas a Bíblia não diz se é ou não, ou às vezes diz que não é. E as pessoas querem impor, porque não, mas eu aprendi que era pecado, pastor. A gente tem que chamar o que é pecado de pecado. E aquilo que não é pecado, eu e você não somos juízes para sentar na cadeira de Moisés e legislar aquilo que Deus não legislou. A nossa crença, a fé reformada, crê na liberdade de consciência. A nossa consciência só é cativa à Escritura. Talvez você que está aqui precisa pensar se você não está impondo sobre alguém algo que a Escritura não impõe. E as desculpas são as mais variadas. Zwinglio estava debatendo não pela salsicha. Zwinglio nem foi na festa, tá, da salsicha, ele nem comeu a festa da salsicha. Ele, se fosse perguntar, ele diria, não faz. Mas dizer que aquilo era errado, ele diz, não, aí não. Aí eu preciso me levantar e defender. Não aqueles que estavam comendo a salsicha. Defender o sola escritura sobre aquilo que é pecado ou não. Porque Deus é o único que pode legislar. Mas Paulo lida com outro aspecto que atinge a autoridade. Não apenas a tradição, ele está dizendo, mesmo se eu, ou seja, se houvesse ainda uma sucessão de líderes, e líderes chegassem em nome de Paulo e dissesse algo contrário àquilo que Paulo havia dito, fique com o Evangelho. Mas não só a tradição. Talvez você, alguém, principalmente jovem, diz, pastor, eu não sou nem ligado à tradição. Que bom, pastor, me deu um bom argumento para mim não abraçar a tradição. Não é isso não, tá? Estou dizendo a tradição autoritativa. Essa é a Escritura. Mas deixa eu dizer uma coisa. Experiência também não é norma de vida. Olha Paulo dizendo isso. Olha lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Olha comigo o verso de número 8. Mas ainda que nós... Vamos ler agora? Ou mesmo um anjo vindo do céu. Só um minuto, já imaginou? Você está aqui e de repente desce um anjo aqui. Ó. Faz um anjo. Até nós que somos presbiterianos ia dar uma sacudida aí no negócio. Paulo diz, se o anjo pregar outro evangelho, seja anátema. Um anjo que prega outro evangelho só pode ser o anjo caído, né? O Paulo está dizendo é que a nossa experiência não é norma de vida autoritativa. Cheque as suas experiências sempre à luz da Escritura. A igreja evangélica que surge pós-reforma, na reforma, ela foi se descambando durante algum tempo.
E o mesmo Lutero que bateu forte com aqueles que apegavam a tradição contra a Escritura, também bateu forte num grupo chamado dos profetas de Zical. Foi um grupo que surge também nesse contexto de reforma. E eles começaram a dizer, nós não estamos nem aí para a Escritura, nós temos acesso direto com Deus. E Lutero diz, mesmo que chova milagres todos os dias, se não está de acordo com a Escritura, rejeite. Firmar o pé no solo Escritura é firmar o pé contra um tradicionalismo sem a visão correta da verdade. E é firmar um pé contra uma experiência mística fora das Escrituras. E talvez você diz, mas pastor, e o Espírito Santo? Ele é aquele que inspirou a Escritura. A Bíblia é chamada da espada do Espírito. O Espírito habita dentro de você, habita dentro de mim, e ele nos conduz à verdade, mas a verdade da Escritura. Não vai destoar da Escritura. Várias seitas surgiram a partir de determinadas visões, determinados sonhos, determinadas profecias. A história está cheia disso. Paulo está pedindo aos Gálatas que eles fiquem no Evangelho. Eu gostaria que eu e você saíssemos aqui nessa noite, entendendo que nós precisamos ficar em algo que é suficiente para nós. É só a Escritura. A autoridade infalível é a autoridade da Escritura. Por quê? Porque ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero trabalhar com você, então, esse segundo aspecto da suficiência. Porque se Deus nos desse a Escritura, mas fosse algo assim, poxa vida, né? Deixou alguma coisa para trás. Aí a gente ia agarrar numa tradição, a gente ia agarrar numa experiência, mas Deus nos deu algo que é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Quer ver isso comigo? Abra na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Vamos ficar de pé? Não é nada porque é sagrado, não. É só para dar acordada e tal. 2 Timóteo, capítulo 3. 3. 2 Timóteo 3. Eu falei 2? Então vocês estavam acordados. Se eu soubesse, vocês tinham percebido, eu não tinha nem mandado ficar de pé. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha aí comigo o verso de número 14 até o verso 17. Vamos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Podem assentar, irmãos. O que Deus deu a mim e a você, Deus fez isso revelando e fez isso inspirando para que a revelação que fosse para nós fosse registrada, é suficiente para isso que Paulo descreve aqui. E eu quero dividir, não vou expor cada palavrinha aqui, mas dividir isso aqui em dois grandes blocos, de que a Escritura é suficiente para a nossa salvação. Isso está muito claro aqui no capítulo 3, quando diz lá no verso de número 15, que desde a infância sabes as sagradas letras, vamos ler? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, sem a Bíblia você iria para o inferno. Sem o conhecimento daquilo que a Bíblia diz, você iria para o inferno. Porque Deus se revelou de modo geral na criação. E a revelação de Deus na criação não é suficiente para nos salvar. Porque não foi esse o propósito da revelação geral. Foi mostrar quem é o Criador. Mas desde que Adão e Eva caíram em pecado, eu e você
precisamos de uma mensagem de redenção que a revelação geral não apresenta para nós. E o texto está dizendo aqui que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. Nós, para sermos salvos, precisamos ter uma sabedoria. Não a sabedoria deste mundo, não a sabedoria conquistada no banco das escolas, mas a sabedoria das sagradas letras. Que pode vir lendo, e você diz, mas pastor, e quem é analfabeto? Ele não leu, mas ele ouviu. Ele ouviu as sagradas letras. Só através da mensagem que explica a criação, queda e redenção que nós entendemos quem nós somos. Do contrário, nós perceberíamos que nós não estávamos cumprindo algumas normas que a nosso coração tem gravado. A consciência nos acusaria de que nós não somos tão certinhos assim, porque a gente fazia coisa escondida. Só que nós não saberíamos por quê e como resolver. A Escritura diz, foram os nossos primeiros pais. E a Escritura aponta as promessas de redenção. Diz de um Redentor que nasceria. Sem esta mensagem, há condenação. Por isso que nós chegaremos, em outra ocasião aqui, nos solos Cristos. Mas como você sabe sobre Cristo? Olhando para a natureza? Não. Olhando para o livro que Deus deu. A Escritura é suficiente para salvar você, salvar a sua família, salvar os seus amigos. Por isso você precisa pregar. Você precisa falar dela. Tem gente que diz, pastor, eu não anuncio não, mas o meu testemunho prega. O testemunho é importantíssimo, sem sombra de dúvida. Mas o seu testemunho só não é suficiente. Eles precisam ouvir uma mensagem do Evangelho. Uma história maior do que a história individual. Há uma história que explica histórias deste mundo. Há uma história maior, a macro-história, que dá significado para a sua história pessoal. E onde ela está registrada? Na Escritura. Perceba por que nós temos só a Escritura. Porque ela é suficiente para a nossa salvação. Mas não só para a salvação. Ela é suficiente para a nossa santificação. Essa mensagem que nos redime, apontando a pessoa do Redentor de Jesus Cristo, apontando o nosso pecado, dizendo para nós o que nós precisamos fazer, que é termos fé. Ela diz para nós como que nós vamos nos tornar parecidos com o nosso Redentor. Que Jesus veio nos salvar, não apenas da ira do Pai, não apenas de sermos lançados no inferno por causa disso, mas Ele veio nos tornar semelhantes a Ele. Romanos diz para nós que o propósito de Deus em nos escolher é que nós sejamos como Cristo. Esse é o propósito, sermos plenamente restaurados na nossa humanidade. Como o primeiro Adão fracassa, o segundo Adão nos coloca de novo na mesma condição. Está trabalhando em nós. E qual que é a ferramenta que ele vai usar? A Escritura. E olha os itens citados aí, perceba como que esses itens abrangem as coisas. Olha o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino. Quer ensinar? A Escritura é útil. Repreender, a Escritura é útil. Corrigir, a Escritura é útil. Educar, a Escritura é útil. Preparar o homem para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a Escritura é útil. A Escritura é suficiente para tudo que você precisa. Irmãos, nós facilmente esquecemos do poder deste livro. E nós passamos a aderir ideias que a sabedoria deste mundo apresenta sobre educar filhos e sobre tantas e tantas áreas. E nós começamos a achar que a Bíblia é um livro de autoridade só aqui, entre quatro paredes. E não, a Bíblia é a autoridade suprema lá fora. Você pode e deve beber do conhecimento que até mesmo descrentes desenvolvem estudando a revelação geral de Deus, que é a criação. Mas lembra, você precisa checar se aquilo que eles estão descobrindo é de fato correto. E como você faz isso? Com as lentes da Escritura. Facilmente nós estamos
trazendo para a nossa formação conceitos humanistas. Sem perceber, nós estamos engolindo conceitos que trabalham pressupostos de que o homem é fruto de uma evolução, negando Gênesis 1, 2 e 3. Perceba o que o texto da Escritura está dizendo para nós, perceba o desafio hoje, a necessidade do solo Escritura hoje, é crer que ela é suficiente para estas áreas. Não que nós não podemos e não devemos, inclusive devemos fazer uso das ciências, mas jamais crer que elas são infalíveis. Quantos dos nossos jovens não se perdem quando entram na universidade e não ficam impactados por causa do diploma de PhD e alguma coisa mais que o professor dele tem? E aí, se o professor dele diz que o homem veio desta forma, ele ignora a Escritura. Nós precisamos estar atentos. Por que a reforma ainda é importante? Porque a briga por autoridade infalível está aí, está na praça, está o tempo todo, está nos celulares, nas redes sociais. Quem é que pode dizer? Aliás, estão querendo até discutir quem pode dizer quem é homem e quem é mulher. Nós precisamos crer que a Escritura, ela é suficiente, ela é autoridade infalível para reger as áreas da nossa vida. Eu gostaria que vou pedir que projete, por gentileza, o Salmo 119, e a gente está caminhando para o fim. Olha o Salmo 119, verso 97. Olha o salmista vivenciando essa experiência, irmãos. O Salmo de número 119. Olha aí comigo a partir do verso 97. Vai ser projetado. Eu gostaria até que você olhasse aqui, para todo mundo olhando juntos comigo. Perceba o que o salmista está expressando. E lembra, o Salmo 119 é um salmo que está exaltando a lei do Senhor. Ele é feito numa forma de acróstico. Cada bloco falando de uma letra do alfabeto hebraico. Olha o que ele diz aqui. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Pode passar. Vamos juntos? Os teus mandamentos que os meus inimigos. Os mandamentos fazem mais sábios que os meus inimigos. Irmãos, não só o salmista tinha inimigos, nós também temos. Vocês, como assim, pastor? A gente não deve ter inimigo. Não estou dizendo que nós temos inimigos, mas são os inimigos da cruz de Cristo. Eles continuam nos odiando. E como você é mais sábio do que eles? O quanto que você ama a lei do Senhor. Olha mais. Os teus mandamentos me fazem... Desculpa, o próximo. Compreendo. Olha o salmista reconhecendo a figura de mestres, mas ele está dizendo, eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Que eu tenho acesso a uma revelação que eles não têm. A Escritura. Você que é jovem, você que é adolescente, você conhecendo a palavra de Deus, você se torna mais sábio do que qualquer descrente aí fora, qualquer mestre seu. Você pode beber dele, aprender com ele, mas sem ter a vida que eles têm. Você deve conhecer gente que conhece muito, sabe muito do mundo criado, mas tem uma vida tola na forma como vive. O conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento vivencial. É um conhecimento para a vida. Mas olha o segundo bloco que o salmista compara. Sou mais prudente. Se existe a sabedoria da academia, e a gente pode beber dela, ouvir, o salmista tinha esses mestres, existe a sabedoria, que a gente diz a sabedoria do dia a dia, né? Sabedoria que os anos vão dando. Mas deixa eu dizer para você, só viver muito tempo não é garantia que você está sábio, não. Sabedoria adquirida com o tempo é a sabedoria adquirida a partir da Escritura, porque você viveu mais tempo conhecendo a Escritura e vivenciando essa realidade na vida.
Uma coisa que o tempo vai trazendo para nós é prudência, não é verdade? Nós vamos se tornando mais prudentes à medida que a gente vai vivendo mais. Tem um caminho que você que é jovem e adolescente, você pode cortar aí para chegar a ser prudente mais rápido. É a lei de Deus. Você não precisa cometer os erros que os seus pais cometeram. Você não precisa cometer os erros que você vê pessoas cometendo. Você não precisa experimentar determinadas coisas para dizer isso é errado. A lei do Senhor é lâmpada, é luz para você. Diz que o salmista está dizendo. E ele vai terminar. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Travou? Travou. Travou é porque deu horário. Travou, deu horário. Quando o cara trava lá é porque deu horário. O salmista vai terminar dizendo assim, ó. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Essa noite nós vimos sobre só a Escritura. Nós vimos 2 aspectos do só a Escritura. A autoridade infalível da Escritura. É a única inerrante. Todos nós temos autoridades. Nós não somos contra autoridades. Conceitos de autoridades. A questão é que elas são falíveis. E você precisa checar sempre à luz da Escritura. 2 fontes muito comuns que as pessoas usam. Tradição e experiência. Elas precisam ser checadas à luz da Escritura. Por quê? Porque a Escritura é suficiente. Suficiente para tudo, suficiente para salvar você e suficiente para santificar você. A palavra de Deus é suficiente porque ela lança luz dentro do seu coração através do Espírito Santo. Mostra quem você é. Mostra do que você precisa. Tomara que eu e você possamos, 506 anos depois, gritar novamente só a Escritura. Vamos orar? Deus, obrigado por esta conferência, obrigado por poder estar nesta igreja, rever alguns irmãos, conhecer outros, e obrigado porque a reforma tem de fato impactado o mundo com só a Escritura. Nos dê, ó Deus, coragem para num mundo relativista nos erguermos e dizer que só a palavra do Senhor é infalível. Nos dê sabedoria para beber das demais fontes, naquilo que elas têm momentos de verdade. Mas nos dê, ó Deus, sabedoria para saber dizer não, quando ela vem com mentiras, que é a voz da serpente querendo nos enganar. Todos nós aqui, ó Deus, somos privilegiados, porque o Senhor preservou a tua revelação ao longo da história. Pessoas traduziram a revelação para nós. Nós a temos na nossa língua. Que privilégio, ó Deus. Mas quantas vezes elas está longe de nós na nossa casa. Está perto fisicamente dentro do nosso celular, mas nós não abrimos, nós não lemos. Queremos confessar, ó Deus, como povo do Senhor, que nós precisamos amar mais a tua lei. Desperte em nós, no nosso coração, o amor pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O presbítero Neto. Zé Henrique. Ô, Denis, será que a gente consegue cantar grande ao Senhor? Grande. Acho que a gente consegue. Vamos ficar em pé, vamos tributar glórias ao Deus da Escritura. Eu penso que eles não ensaiaram, não, mas o Neto esse dia falou no conselho comigo assim, pastor, esses cânticos aí não precisa, não. Isso aí. O que é isso? A gente coloca os músicos em cada enrascada, né? Vamos cantar com alegria? Vamos tributar glórias ao Deus da Escritura? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e não digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte,
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Cadê a nossa diretoria, Ítalo? Cadê os meninos da diretoria? Estão aí? Ou já foram para o salão anexo? Já estão lá, né? Pode deixá-lo, deixa eles lá. Deixe-os. Quando eu cheguei, pode assentar um instante? Os meninos me disseram, pastor, a gente pode trazer algumas informações sobre a reforma? Eu falei, claro. Só que eu não imaginava, né? Quando eu cheguei ali, eu falei, ué, Lutero passou por aqui, do século 21, afixou as 95 teses. Eu queria parabenizar a nossa juventude. Eu queria fazer, geralmente eu não faço esse tipo de coisa, mas eu queria recomendar você, jovem, né? Todos nós aqui jovens, que se unem a mim, hein? Está comigo aí? Faz uma selfie ali depois, em frente àquele negócio ali, antes de você ir embora. Faz uma selfie ali em frente, compartilha. Nós estamos numa conferência aqui na IPG2. Não, tem que aprender a usar esses instrumentos. Você acha que se Lutero tivesse nossos dias, não usaria? Claro que usaria. Para fazer a mensagem chegar mais longe, alcançar outras pessoas. Então, depois, né, junta com alguém aí, com o filho, com a esposa, sei lá, uma turminha aí, faz uma selfie bem bacana ali em frente, ali, o trabalho da nossa juventude, e coloca lá no seu story, no seu status. Hein? Como é que é? Dê uma lida também para conhecer, obviamente, valorizar o trabalho. Talvez você, né, pegar aqueles livros maçudos, você talvez, hoje você tem ali uma síntese, né, de um pouco disso. Eu fiquei muito grato a Deus pela exposição do Tiago, que conseguiu conciliar história, Bíblia e trazendo aplicações aqui e ali para a gente. Maravilhoso, maravilhoso. A conferência continua amanhã, às 18 horas. Às 18 horas. Quem vem às 18 horas? Está fazendo compromisso com Deus, não é comigo não, hein? 18 horas. Pontualmente às 18 horas nós vamos iniciar somente Cristo. Porque, como o Tiago disse, as adições que ocorreram lá, elas continuam de modo sutil, querendo se achegar. Pessoas, às vezes, ingênuas e pessoas, às vezes, não ingênuas, querem inserir coisas, jogar areia na farofa. Né? Hoje, talvez, o nosso maior dilema seja o misticismo religioso. Né? Mas tem muita gente querendo dizer também, você precisa de Cristo, mas você precisa disso, você precisa de um dia, você precisa de um ritual e tal. E amanhã o Tiago
vai avançar nessa linha e vai se juntar a nós amanhã também nesse time o reverendo André Carolino. André Carolino é pastor na Igreja Presbiteriana de Brasília, aqui da nossa cidade, e ele vem. Amanhã nós teremos 2 momentos de cântico, de louvor, de celebração, de oração, mas também 2 momentos de palavra. Então venha, convide alguém. Agora, eu fiquei muito feliz agora à tarde que o pastor da igreja de Lusiânia, onde eu fui pregar domingo à noite, eles disseram: pastor, nós estamos mobilizando a caravana para levar a mocidade amanhã para lá. Então, olha só que maravilha. A gente quer compartilhar, revisitar, ouvir mais e ouvir outra vez, porque é necessário. Fique em pé mais uma vez. Povo santo de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós. Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, e a igreja diga amém. Amém. Denis, Tiago, obrigado mais uma vez. Amanhã estamos juntos, seguimos juntos. Mas agora os meninos prepararam aqui um coffee break, um lanche maravilhoso no nosso salão anexo. Dirija-se para o salão anexo, converse com o Tiago. E só uma coisa, gente. Eu falei com a turma, convide o Denis Veloso. Eu ouvi ele lá em Paracatu. Sabe por quê? Porque a gente tem gente talentosa na área da música, na IPB, mas poucas conhecidas. O Projeto Solo eu conheço. Ok. Mas tem o Denis Veloso, aqui pertinho da gente, Minas Gerais. Tem o Ministério AME, lá em Governador Valadares, né, reverendo? Mas quem? Tem tantos outros aí. Eu falei, traga o Denis. A gente tem o nosso Luciano aqui, mas tem também o Denis. Vamos para o salão anexo, lanchar?